o gnomo veio buscar a maçã. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a irmã dela, uma pessoa idônea, veterinária, que não tem por que mentir nem para ela, muito menos para a família. O fato aconteceu em 2003 e até hoje ela conta essa história com muita firmeza. Bom, na realidade, ela nem gosta de contar essa história para qualquer um, porque a maioria das pessoas para quem ela já contou isso ri, diz que ela é doida, enfim. Ou diz que usou algum tipo de droga ou que ela está mentindo. Ninguém acredita. E até a moça que nos conta esse relato diz que quando tentou contar essa história para alguém, também virou motivo de riso, de chacota. Afinal, quem é que acredita em gnomos e duendes? Acho que poucas pessoas, né? Então ela diz aqui que quando conheceu o Canal Assombrado e viu que a gente trata desses assuntos com seriedade e com respeito, ela pediu autorização para a irmã dela, se podia contar a história da irmã dela aqui pra gente. E a irmã autorizou. Bom, então aqui vai. Elas moram em Belo Horizonte, Minas Gerais, e são em 4 irmãos. Roberta, que é a mais velha e quem vivenciou esse caso, ela, a moça que nos conta esse relato, José, o único homem da casa, e a Camila, que é a irmã mais nova, e que na época do ocorrido tinha apenas 8 anos de idade. E todos moravam junto com a mãe. Bom, a Roberta, naquela época, a irmã mais velha dela, né, que vivenciou isso, na época tinha uma amiga chamada Luísa. E essa Luísa se dizia praticante de magia branca. A moça que nos conta esse relato diz que não conhece essa terminologia, mas a Luísa dizia que isso era uma magia do bem, do povo que cultuava a vida e os seres da floresta. E que por isso ela se comunicava com duendes, gnomos, etc. Já a Roberta nunca acreditou muito na Luísa, sabe? Ela achava que era idiota uma pessoa que se dizia comunicar com gnomo e duende, pessoa doida. E ela deixa uma observação aqui, que ela diz que não sabe se existe diferença entre gnomo e duende, qual a diferença, ela não sabe. Pensando bem, eu também acho que não sei. Em suma, apesar de amigas, Roberta achava idiotice muitas coisas que Luísa fazia, ou que se dizia capaz de fazer. Ou seja, a irmã dela não acreditava em magia, em gnomo, fada, essas coisas. Importante ressaltar que a Luísa morava num bairro onde não tinha nenhuma vegetação, não tinha árvores, era um bairro bem industrial, repleto de fábricas. Já as meninas, a moça que nos conta esse relato e seus irmãos, moravam em frente a uma linha de trem, que era completamente arborizado, cheio de mato, parecia até um pântano. Certo dia, a Roberta passou na rua da casa da Luísa, ela morava próximo à escola onde elas estudavam. E nisso, a Luísa viu a Roberta passando por lá e imediatamente a chamou. Roberta, corre aqui! E a Roberta foi em direção à amiga que parecia que estava com um pouco de pressa. E então a Luísa disse: Amiga, eu tô indo viajar agora. Inclusive, eu tô super atrasada já. Será que você pode fazer um favor pra mim? Claro, fala. É o seguinte, eu tenho que entregar uma maçã para um gnomo. E como eu não vou ter tempo de encontrar um lugar com espaço verde, eu gostaria que você entregasse a maçã para mim, já que em frente à sua casa tem um monte de árvore e mato. Ai, que susto! É um gnomo! Não, é só o... Cadê? É o bendito do bichinho que fica tomando banho aqui da Penélope. Na hora, a Roberta riu e achou aquilo ridículo. Mas depois de tanta insistência da Luísa, ela acabou aceitando entregar a maçã. Sendo assim, Luísa entregou a Roberta os seguintes itens: uma maçã e uma carta. E explicou que Roberta deveria ir a um lugar arborizado, ler a carta e deixar a maçã lá no meio do mato, nesse lugar. Era como se fosse dedicar a maçã ao gnomo. Era uma espécie de oferenda. Importante ressaltar que era uma maçã muito bonita, daquelas popularmente conhecidas como maçã argentina, igual do filme da Branca de Neve, ou seja, grande, vermelha, brilhante. Bom, beleza, a Roberta pegou as coisas e foi embora para casa dela. Diz que no caminho até leu um pedaço da carta
que era como se fosse realmente uma oferenda ali ao gnomo e tinha umas terminações que ela nem se lembra hoje em dia. E como ela disse aqui, a Roberta não acreditava naquelas baboseiras e resolveu que nem ia terminar de ler aquela carta e também não ia entregar nada. Coisa besteira isso. Chegando em casa, a Roberta simplesmente colocou a maçã e a carta em cima da cômoda lá do quarto dela e deixou isso de lado, esqueceu disso. E a vida seguiu. Roberta continuou sua rotina diária e ignorou o pedido da amiga Luísa. E ela quer deixar registrado aqui que a Roberta estudava na época no ensino médio, no período noturno. E todos os dias chegava em casa por volta das 10h30 da noite. Sendo assim, uns 3 dias se passaram depois dessa combinação aí da maçã. Uns 3 dias depois, Roberta, como todos os dias, voltava a pé para casa e, vindo embora a pé da escola, notou que a rua estava deserta, o que era normal. Afinal, o bairro era considerado perigoso em razão da violência, tinha muito roubo, etc. Sendo assim, a Roberta apertou o passo e, antes mesmo dela colocar a chave no portão para entrar na casa dela, ela escutou uma voz alta, porém fina, como se fosse a voz de uma criança, ou pior, a voz de alguém imitando uma criança. E a voz vinha de trás da Roberta, ou seja, do meio do mato, e apenas pronunciou: Roberta! Imediatamente e instintivamente, a Roberta olhou para trás e olhou em direção ao mato. E ela viu uma criatura pequena, de uns 40, 50 centímetros mais ou menos, que usava uma roupinha verde que parecia de camurça. A criatura ainda usava um chapéu pontudo, botinhas pretas e tinha pele rosada, mas o rosto era de um adulto e tinha um nariz grosseiro. Roberta também disse que não achou ele bonitinho. Só que tudo aconteceu muito rápido. Assim que a Roberta virou para trás e bateu o olho naquele ser e analisou ele rapidamente ali, aquele pequeno ser começou a rir, mais ou menos assim. Tipo aquela risadinha de criança bagunceira, sabe? E segundos depois de rir, a criatura virou de costas, correu para dentro do mato e desapareceu. A Roberta conta que ficou perplexa. Ela correu para dentro de casa e gritou para todo mundo da casa, chamou todo mundo. E a moça que nos conta esse relato lembra perfeitamente da Roberta contando tudo que ela tinha visto ali para a família. E todo mundo ficou muito assustado, porque eles conheciam a Roberta, sabiam que ela não era disso. E viram que ela realmente falava a verdade, que estava verdadeiramente assustada. E todo mundo foi para a varanda da casa e ficou olhando em direção ao mato para ver se viam alguma coisa ali, mas não viram nada. A Roberta estava desesperada. Foi quando ela associou a visão do gnomo, do ser ali, à maçã que ela não entregou, assim como a Luísa tinha pedido. Então a Roberta correu para o quarto dela no intuito de pegar a maçã e jogar para o meio do mato para entregar logo para o gnomo, porque ela ficou com medo dele aparecer de novo. Só que quando ela chegou lá, a maçã não estava mais lá, só estava a carta. Imediatamente ela voltou para a varanda e perguntou para todo mundo: Gente, eu deixei uma maçã em cima da minha cômoda. Cadê ela? E para surpresa de todos, a Camila, a irmã mais nova delas, de apenas 8 anos, respondeu: Ué, eu comi a maçã. E ficou todo mundo em silêncio, um olhando para a cara do outro. Então, posteriormente, a Roberta explicou toda a situação, que a Luísa tinha pedido para ela entregar uma maçã para o gnomo e tinha carta de oferenda, não sei das quantas. Diz que nessa noite, de tanto medo, todo mundo acabou dormindo tudo junto no quarto da mãe. No outro dia, eles perguntaram para a Roberta por que ela não entregava uma outra maçã ali para o gnomo. Mas ela disse que não queria, não ia mais se envolver com isso, não queria mais saber, porque ela tinha medo de ver ele de novo. Obviamente, a Roberta relatou todo o ocorrido para a amiga dela, Luísa, e a Luísa respondeu o seguinte: O gnomo veio buscar a maçã dele, a maçã que você não entregou. E depois disso, a Roberta acabou que foi se afastando dessa amiga dela, Luísa.
E atualmente eles nem sabem o paradeiro da Luísa, já que há muitos anos ela se mudou de onde morava. Mas esse assunto eventualmente é lembrado por toda a família e a Roberta acredita mesmo que aquele gnomo veio atrás da maçã. Ele queria a maçã de volta. Mas, apesar da Camila ter comido a maçã, esse ser nunca mais apareceu. Ela diz que hoje elas acreditam na existência desses seres e que sempre que conversam sobre esse assunto, eles pedem para Roberta descrever novamente a criatura que ela viu aquela noite. E ela sempre repete: criatura pequena, por volta de 40 a 50 centímetros, vestida com uma roupinha verde que parece camurça, usava chapéu pontudo, botinhas pretas, tinha pele rosada, o rosto era de adulto com um nariz grosseiro. E Roberta não soube dar mais detalhes porque também a iluminação da rua não era tanta assim. Razão pela qual, por exemplo, ela não sabe descrever a cor dos olhos da criatura. Além disso, tudo aconteceu muito rápido também, né? Mas como ela disse, nunca mais a criatura foi vista. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.